Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para a nossa reflexão semanal, que tem como tema o Evangelho de domingo. E esse domingo é o dia 22 de maio, será o dia 22 de maio, é o sexto domingo do tempo pascal. O Evangelho é São João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Assim diz o texto. E naquele tempo Jesus respondeu aos seus discípulos: Se alguém me ama, guarda a minha palavra e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com vocês. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, acabamos de ouvir o Evangelho desse sexto domingo do tempo pascal. Depois de anunciar o mandamento novo, que foi domingo passado, o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus anuncia no Evangelho de hoje o seu êxito, o seu retorno deste mundo para o Pai. Ele diz assim no versículo 28, vou para o Pai, retorno para o Pai. Jesus retorna para o Pai porque ele saiu do seio da Santíssima Trindade, ele é o missionário do Pai. A encarnação do Verbo é o primeiro ato missionário de Jesus Cristo. Ele é o missionário do Pai. Após cumprir sua missão, ele retorna ao seio da Santíssima Trindade. E agora cabe aos discípulos, a nós, dar prosseguimento ao anúncio do Evangelho. A missão não acabou, continua, mas agora é da Igreja. A Igreja, que somos nós, é continuadora da missão de Cristo. E a Igreja é a comunidade de discípulos missionários, como ensina o documento da Aparecida. A Aparecida está fazendo 15 anos o documento. E certamente um dos temas principais é isso, discípulos e discípulas missionários e missionárias. A Igreja é uma comunidade de discípulos missionários. Porém, para de fato tornar-se discípulo de Jesus ou discípula de Jesus, como ensina o Evangelho que acabamos de ouvir, é preciso guardar a sua palavra. Olha só o que Jesus diz no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem ama Jesus e o escuta, identifica-se com ele, isto é, vive como ele, escuta a palavra e põe a palavra em prática. Então vive como Jesus, dá continuidade à missão de Jesus. Viver nessa dinâmica é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o Pai. O Pai e Jesus, então, estabelecerão a sua morada no discípulo, vão habitar em nós. Viverão juntos na intimidade de uma nova família. E como diz o versículo 23, como ensina Cristo, nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. Nos tornamos habitação de Deus, teófero, portador de Deus. E tem pessoas que passam isso, você chega perto e você vê, tem a presença de Deus. Essa família dos discípulos missionários, de homens e mulheres, são portadores de Deus, chama-se Igreja, corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo. Para que os discípulos possam continuar a percorrer esse caminho, esse caminho que Jesus começou e continua conosco, tanto que o cristianismo, nos seus primórdios, era chamado O Caminho. Até existe um movimento da Igreja Católica, chamado O Caminho. Para que os discípulos pudessem continuar a percorrer esse caminho, formando e animando a Igreja, o Pai enviará o Espírito Santo, o Paráclito. Ele é a alma da Igreja, ele que conduz a Igreja, ele que dá continuidade à missão de Cristo. A palavra Paráclito pode traduzir-se como advogado, auxiliador, consolador, intercessor. A função do Paráclito, a função do Espírito Santo, é ensinar e recordar tudo o que Jesus propôs.
Nós estamos bem próximos a Pentecostes. Daqui a mais 2 semanas estaremos celebrando Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E a liturgia já nos prepara para esse momento tão importante. Trata-se, portanto, a presença do Espírito Santo é, portanto, uma presença dinâmica que nos auxiliará a trazer sempre à nossa memória os ensinamentos de Jesus e vai nos ensinar a ler e discernir esses acontecimentos de hoje, o que acontece no mundo de hoje, à luz do Evangelho. Como continuar sendo fiel ao Evangelho, fazendo sempre a vontade do Pai, como Jesus fez há 2000 anos atrás, que a igreja continue fazendo hoje, dentro do contexto em que ela vive. Assim, os discípulos e discípulas poderão continuar a percorrer na história o caminho de Jesus, mantendo-se fiéis aos seus ensinamentos, vivendo o Evangelho. Dessa forma, praticando aquilo que o Papa Francisco tem insistido tanto, a sinodalidade. A igreja deve ser sinodal. A igreja e cada um de seus membros devem tornar-se a morada de Deus, a habitação do Espírito Santo. Uma igreja que sabe discernir o que o Espírito fala a ela, a igreja, para colocar em prática. E a última parte do texto que nos é proposto no Evangelho de João, nesse 6º domingo do tempo pascal, contém a promessa da paz. Versículo 27. Deixe-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Certamente, paz é o desejo mais almejado para o mundo hoje. Além da guerra na Ucrânia, há muitos outros conflitos espalhados pelo mundo a ceifar vidas de inocentes. E não só guerras entre países, mas muitas vezes a violência que campeia aqui no nosso país, no nosso Brasil. Tanta violência física, verbal. Nós queremos paz. Rezamos e trabalhamos pela paz. Contudo, Jesus acrescenta um novo detalhe a esse desejo inato de paz. Versículo 27. Eu não dou a paz como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. É completamente diferente da paz oferecida pelo mundo. A paz de que fala Jesus resiste à dor, às provas, às humilhações, às privações de todo o gênero. Nada pode nos tirar essa paz, porque é graça, vem de Deus. A paz do mundo é somente trégua, frequentemente ameaçada pelas vaidades e pela luta insana pelo poder. Por fim, as últimas palavras de Cristo no Evangelho de hoje. Eu vou para o Pai, mas voltarei a vós. Indicam que a ausência de Jesus não é definitiva, nem sequer prolongada. Através do Espírito Santo, Jesus continua atuando, agindo em sua igreja. E termino com as palavras do cardeal Frei Raniero Cantalamessa. Acho belíssimo esse pensamento do Frei Raniero Cantalamessa, o cardeal da igreja. Ele diz assim: a igreja não é um barco a remo, movida pela força humana. A igreja é um barco à vela, movida e assistida continuamente pelo Espírito Santo. Por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. A todos a minha bênção e um abençoado domingo para todos. Amém.